Titi, tudo bem? Você tá bem? Tudo bem. Que apaixonada por esse garoto. Não é a coisa mais linda do mundo, meninos, gente? Que inteligente e talentoso, E né? espontâneo, Ah, nossa. demais. Criança é tudo de bom na vida da gente, né? Muito bom. E a semana como está? Bom, o clima geral da semana é um clima de mais de revisão e de introspecção. Então é um clima bom para uma semana cheia de feriado, jogo. Pra todo mundo relaxar, né? Porque o ideal essa semana é a gente fazer o que precisa ser feito, mas a gente encontrar tempo para olhar para dentro e para repensar. Em alguma área da vida, cada um de nós está repensando alguma coisa. E é importante, então, aproveitar essa semana justamente com esse objetivo, né? Sim, e algum espaço para isso a gente tem que encontrar, que seja um pouquinho por dia ou um dia inteiro aí ao longo da semana, aproveitar o feriado para isso, mas isso é geral. E já quem é de Áries, como estará nessa semana? Para eles isso fica um pouco mais forte, porque no caso dos arianos, essa semana aquela ansiedade está num movimento crescente de novo. Tá mais ainda? Então eles estão com o risco de brigar, de discutir por excesso de impaciência e por pressa, querendo que todo mundo entre no ritmo deles. Então é uma semana que para os arianos é especialmente importante se voltar para dentro, meditar, refletir, encontrar algum momento para conseguir fazer isso. Respirar fundo e não deixar ser tomado por essa energia muitas vezes, né? E escutar os outros. Então, assim, antes de tentar convencer, tenta ouvir o que o outro tem para dizer, porque essa troca vai ser fundamental para o equilíbrio na vida dos arianos. Boa semana para você de Áries, mas cuidado. E essa indicação é sempre legal pra gente do signo, gente, porque aí a gente sabe qual é a tendência e a gente não se deixa levar, né? E aí controla. Os arianos se controlam, quem convive com os arianos se controla também, e aí eles têm que focar naquilo que está funcionando e tentar conversar para esclarecer as coisas e não sair discutindo. Boa semana pra você de Áries. Já quem é taurino? Os taurinos estão numa semana que eles vão sentindo que as coisas estão melhorando, então eles podem até sentir que algumas coisas ainda estão um pouco arrastadas, mas aos poucos eles vão percebendo que volta um movimento de fluidez e de tranquilidade. Então, no geral, é uma semana de muita felicidade e é uma semana de entendimento também. Então, todos os tipos de relação estão favorecidas, as amizades, a vida amorosa, eles estão mais radiantes, né? Eles vêm nesse movimento de mais vaidade que eu tenho falado também, então acabam se cuidando mais, e aí isso com certeza traz benefícios que todo mundo nota. E ele vai se sentir extremamente seguro com isso, né? Com certeza, eles estão em um movimento assim, de mais segurança, de mais certeza, de mais decisão também. Então, mesmo que eles também estejam repensando algumas coisas, é um repensar mais ligado assim, a coisas do cotidiano, a coisas que são importantes, mas que eles conseguem tomar as decisões com mais certeza do que a maioria dos signos está nesse momento. Que bom, boa semana para você de Touro. Já quem é de Gêmeos? Bom, os geminianos estão nessa intensidade de repensar muito potencializado. Então, assim, no caso dos geminianos é um repensar geral de vida. Então, repensando tudo. Então, repensando vida pessoal, profissional, postura, atitude. E essa é a última semana do Sol em Gêmeos, então tem que aproveitar porque o Sol no nosso signo ele sempre traz mais clareza. A gente vê as coisas com mais facilidade, Muito mais, e isso só acontece uma vez por ano, então a gente tem que aproveitar o mês do nosso aniversário. Então no caso dos geminianos, essa é a semana para parar e pensar na vida. Então aproveite, viu, você de Gêmeos. E mudar, porque sempre é tempo de mudar, eu acho que os geminianos sabem disso, gostam disso, talvez essa semana seja um pouco mais intenso esse movimento de mudança, mas é fundamental fazer isso. Boa semana para você de Gêmeos. Agora quem é de Câncer? Os cancerianos também estão mais empolgados essa semana e mais animados. É bom, porque eles também eles têm essa tendência a oscilar, né? Então, no caso dos cancerianos, a gente sempre vê que uma semana está mais animado, outra semana eles estão mais melancólicos. Essa é uma semana de mais animação, apesar de ter algumas inseguranças. Essas inseguranças vêm justamente desse movimento de repensar e de rever que todos nós estamos enfrentando. E no caso dos cancerianos é um repensar coisas muito internas, muito profundas, que nem sempre podem ser compartilhadas. E aí vem a insegurança porque é lidar sozinho com alguma coisa que pode trazer angústia. Então tem que saber digerir isso essa semana, né? E saber que é normal, que todo mundo passa por isso de tempos em tempos, e saber pedir colo também, né? Que é um conselho que eu sempre dou para os cancerianos, que eles gostam de cuidar, mas ser cuidado mesmo não é sempre que eles aceitam. Então aproveita essa semana que tem isso, as pessoas estão em volta querendo acolher, querendo dar atenção, acho que está num movimento das pessoas se unirem mais essa semana, então eles podem se beneficiar disso. Boa semana para você de Câncer. E leoninos? Os leoninos estão numa intensidade bastante grande, então assim, tudo eles vão sentir mais intenso, mais profundo do que o normal. E aí isso vai fazer com que eles
pensem, né? A questão do repensar tem muito a ver com as grandes coisas da vida, no caso dos leoninos, que eles gostam, né? De pensar nos grandes projetos, nas grandes coisas, e isso está vindo muito à tona. Então é uma semana para planejar essas mudanças, sabendo que tomar decisão mesmo só se eles tiverem muita certeza daquilo. Se não tiver certeza, é melhor esperar, né? É melhor. E nas relações a tendência é que eles ganhem mais intensidade, então isso também é um lado positivo da semana, então ficar mais íntimo das pessoas, talvez compartilhar um pouco mais, até contar algum segredo, ouvir um pouco mais. A sexualidade também está intensa, então isso se reflete positivamente no relacionamento, então aproveitar isso até como um porto seguro aí, como uma fonte de energia, né, para lidar com esses conteúdos todos. Boa semana para você de Leão. Virginianos. Os virginianos, assim como os geminianos, estão nesse movimento de repensar um pouco toda a vida e repensar principalmente os seus projetos futuros. Então, o que eles querem em termos de carreira, em termos de vida, em termos de relação, e fazer as mudanças e os movimentos que forem necessários. Eles podem ter alguma oportunidade, algum projeto sendo retomado, e aí isso pode ser um grande negócio. Então, assim, se aparecer alguma coisa assim que estava arquivado, estava na gaveta, tinha negociado isso lá atrás e de repente aquilo volta, isso é uma boa oportunidade. Tem que aproveitar, né? Tem, porque às vezes fala assim, mas isso já estava lá, já foi. Desisti, né? E aí pode ser uma segunda chance que a vida está dando, então saiba aproveitar. Isso vem principalmente das relações, das parcerias, é algo que alguém traz para eles. Que bom, então aproveite, que o bonde passa uma vez, passa duas, a terceira normalmente não acontece. É verdade. Boa semana para você de Virgem. E librianos? Os librianos também, assim como os taurinos, vão sentindo que a coisa vai ficando um pouco mais tranquila. Eles ainda estão muito inquietos, muito impacientes, porque eles querem tudo para ontem, né? E eu acho que esse foi um semestre inteiro muito intenso para os librianos, um grande aprendizado de se posicionar, de saber o que eles querem. E essa é uma semana que eles podem testar um pouco, colocar isso em prática. Então, dizer, não, eu gosto disso, não gosto daquilo, é um grande exercício para a Libra. Isso é bom. E eles podem exercer isso essa semana. Então, é bem bacana que eles saibam aproveitar essa oportunidade. Mesmo porque, às vezes, o libriano tem dificuldade em se posicionar em relação às coisas, né? Tem muita, né? E aí, agora, eles estão conseguindo fazer isso e não abrir mão. Então, assim, a dica para a Libra é não abra mão dos seus valores, das suas vontades, por mais difícil que seja, porque essa semana pode ser uma espécie de teste para ver se aprendeu mesmo essa lição. E não é o que a gente faz, é como a gente faz, como a gente fala, né? Tudo é questão da forma como você se posiciona, claro. Boa semana para você de Libra. E Escorpião? Os escorpianos têm que se divertir um pouco mais, porque eles estão num movimento que também tem uma intensidade muito grande e tem um pouco de sofrimento aí, porque tem muitos conteúdos vindo à tona. Coisas antigas, né? Aquelas coisas que eles vão guardando. Tudo no chão? Tá vindo. Então eles estão, né? É um ano que eu tenho falado muito, que eles estão como se tirando toda aquela sujeira debaixo do tapete. Então tudo aquilo que eles guardaram, esconderam, agora eles estão olhando. E essa semana eles podem se ver muito tocados por isso, muito ligados a isso. Então eles têm que ter válvula de escape. E a válvula de escape, no caso deles, vai ser a diversão, de preferência em boa companhia. E ao mesmo tempo eles também estão no movimento de oportunidades pessoais, de oportunidades em termos de contatos. Então fazer contatos e estar com pessoas que de alguma maneira já passaram pelo que eles estão passando, que possam ajudar, que possam aconselhar de algum jeito. Então tem que aproveitar uma semana que é benéfica. Pode ser meio turbulenta, mas benéfica. Ela é turbulenta internamente, né? Então é um excesso de... Porque para escorpião já tudo é muito. É muito intenso tudo, né? E aí alivia quando a gente divide, quando compartilha e quando ouve gente experiente no assunto. Isso pode ser um terapeuta, um amigo, o pai, a mãe, não importa. Né? O importa é você poder conversar e ouvir alguns conselhos também. Bom, volto para a gente falar dos outros signos todos. Vamos falar de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Voltando a Titi Vidal, quem é de Sagitário, Titi? Os sagitarianos têm que se voltar um pouco mais para os assuntos familiares. Ah, é? Então assim, pode acontecer alguma coisa ligada à família, reunir pessoas em casa. Então a ideia é de cuidar da casa, dos familiares, dos parentes, das pessoas próximas. É presente isso nessa semana, né? Muito. Eles provavelmente vão ter vontade espontaneamente de fazer isso, mas se não tiverem, de alguma maneira, vão ter situações, circunstâncias para reunir a família, para estar mais dentro de casa. Até se puder, tiver possibilidade de trabalhar mais dentro de casa, de fazer algum horário que permita, vai ser bastante favorável. E essa ideia do repensar, no caso dos sagitarianos, está entrando muito nessas relações pessoais e íntimas. Então é aquela história do acerto de contas, ou de colocar os pingos nos is. Então é uma semana super favorável para sentar e esclarecer o que precisa ser esclarecido. Então isso pode significar também desenterrar aí algumas coisas
mas o positivo é que é para resolver a situação. Então, mas às vezes as pessoas têm medo do tal desenterrar, mas é bom, gente, se está enterrado porque a gente não resolveu. Então já traz de volta, resolve e pronto, né? Só tem que tomar cuidado com o jeito, né? Porque sagitarianos, eles são muito sinceros, eu sempre falo que eles são sincerinhos do zodíaco, né? Eles dividem isso com aquário, né? Mas assim, fala na lata que tem que falar. Então assim, tem que ter as conversas, tem que esclarecer, mas tem que tomar cuidado para não magoar e com isso também acaba prejudicando os relacionamentos. E aí você enterra outra coisa, desenterra uma coisa e enterra outra, né? Bom, boa semana para você de Sagitário. E capricornianos? Os capricornianos vão sentir que a comunicação está fluindo mais, está mais favorável, então é uma boa semana para falar o que eles pensam, para compartilhar ideias, para falar sobre os seus projetos. Só que o que pega bastante essa semana é a questão da saúde, que pode estar um pouco mais delicada, eles podem se sentir mais fragilizados e precisam se cuidar. Eu venho falando que eles precisam rever estilo de vida, qualidade de vida. E agora a gente está chegando no fim desse ciclo, que foi as últimas 3, 4 semanas falaram muito disso, e essa semana isso provavelmente vem à tona. Então eles podem sentir que ou eles mudam o estilo de vida, ou isso pode se sobrecarregar e se transformar em alguma coisa pior lá na frente. O que é terrível a gente pode evitar, né? E eles são muito rígidos, eles dão conta, eles são muito práticos, e às vezes quando eles percebem a situação já está grave, então precisa parar e repensar enquanto é tempo. E essa semana é a semana certa para você de Capricórnio, aproveite aí. E aquarianos, como estaremos? Os aquarianos têm que pensar nas coisas mais práticas essa semana. Então, no caso dos aquarianos, essa questão de repensar, de olhar, de pensar sobre, é dinheiro, é a casa, são bens imóveis, são as coisas, tudo que tem a ver com esse universo mais material e mais prático. Tá. Então, os assuntos financeiros talvez venham à tona. Então, é uma boa semana, por exemplo, para fazer uma planilha ali. Organizar a vida financeira, totalmente, né? Então, assim, saber se está gastando muito, se está gastando pouco. Onde pouco. cortar aqui, cortar ali. Essa é a semana para fazer isso. E essa é uma semana também, essa questão de bens, de imóveis, então de cuidar de coisas da casa também, negócios, então também está favorável para isso. E dá para repensar um pouquinho aí também aquilo que eles querem muito, tem muita vontade de fazer. Sabe aquelas coisas assim, eu queria tanto fazer isso? Sei bem. Então, puxa isso essa semana, né, que tem uma criatividade aí bem forte e aí pode desenterrar positivamente velhos projetos e velhas ideias criativas que podem ser aplicadas na prática. Que ótimo, aproveitemos então nossa semana você de Aquário. E piscianos? Os piscianos estão bastante sensíveis, mais do que o normal. E já são demais, né? Eles são, né? Mas essa semana, na quinta-feira, que a Lua fica no quarto minguante, ela fica em peixes. Então essa introspecção toda traz uma energia geral pisciana. Então para os piscianos, essa ideia de se voltar para dentro fica muito forte. E os piscianos também estão precisando cuidar um pouco mais dos assuntos familiares, mas no sentido de ter certeza que eles estão dando atenção suficiente para todos, para cada um da família, sem esquecer dos seus projetos, porque eles estão naquele movimento que a vida profissional é importante, então eles precisam, na verdade, de ter mais foco e saber como se organizar para dar conta de tudo, sem fazer muito drama. Bom, você quer conhecer um pouco mais do trabalho da Titi Vidal? Pode acessar o site titividal.com.br, nas redes sociais, Titi Vidal, no Facebook, no Twitter, é só você acessar e você vai saber que ela, obviamente, faz astrologia, mas trabalha como taróloga e radiestesista também. Entre lá e você tem as informações todinhas. No Facebook, a Titi também coloca a previsão para a semana, você pode dar uma olhadinha lá. Boa semana para você, Boa semana. De muita paz, viu?